Olá pessoal, estou aqui para tratar um pouquinho dos tópicos, que vão ser tratados na aula de Direito Agrário. Então, na aula de hoje nós vamos tratar, primeiro, do direito agrário na Constituição Federal. Isso nós vamos depois delinear um pouquinho melhor, trazer com mais detalhes, digamos, esses assuntos, mas para uma introdução desse assunto, nós vamos ler os artigos da Constituição, os artigos 184 a 191 da Constituição Federal. Vamos entender um pouquinho a questão das propriedades indígenas também. Vamos entender um pouquinho da desapropriação. Vamos entender um pouquinho do básico, digamos assim, do que a Constituição Federal trouxe sobre o direito agrário. Lembrando só que a nossa Constituição Federal ela é classificada como prolixa, então na verdade existem assuntos ali que de repente até nem precisariam estar dentro da nossa Constituição Federal, mas por uma opção do legislador, do constituinte, pura e simplesmente, o direito agrário ele acaba constando também da Constituição, e aí depois isso vai ser regulamentado pelo Estatuto da Terra, vai ser regulamentado pela lei que trata da compra de imóveis por estrangeiros, pela lei da Política Nacional Agrária e assim por diante. Então, eu tenho aí toda uma legislação esparsa que vai regulamentar essas disposições constitucionais, mas a Constituição já traz aquilo que é básico, digamos, do direito agrário, principalmente a questão da proteção das propriedades indígenas, da compra de propriedades por estrangeiros, da desapropriação e da política nacional agrária, o básico, digamos, sobre o assunto. Depois nós vamos tratar um pouquinho da reforma agrária, e da regulamentação que ela tem. Ainda não vamos aprofundar dentro do assunto reforma agrária, vamos apenas introduzi-lo, mas é interessante já dar uma olhadinha na Lei 8.629 de 93. Depois nós vamos entender o que são pequenas e médias propriedades e qual que é a possibilidade de desapropriação dessas pequenas e médias propriedades. Nós vamos ver um pouquinho também do básico, sobre a definição da política agrícola, Lei 8.171 de 91. Nós vamos ver um pouquinho da reforma agrária como ela é prevista constitucionalmente e de que forma que ela se dá, quais são os limites e assim por diante. Nós vamos apresentar a legislação, a Lei 5.709 de 71, que fala da aquisição e do arrendamento de propriedades por estrangeiros. Nós vamos ver que tem algumas limitações, nós vamos ver que tem normas aplicáveis para essa compra de propriedades por estrangeiros. Vamos ver quais são esses limites, vamos ver toda essa situação. Vamos apresentar também a Lei 6969 de 81, que trata do uso capião especial rural. Nós vamos depois detalhar um pouquinho melhor também esse instituto, mas por enquanto nós vamos apresentar a legislação e apresentar os pontos básicos sobre ela. Nós vamos falar um pouquinho, bem pouco, das terras indígenas, qual que é a proteção constitucional, sobre a nulidade dos negócios envolvendo essas propriedades indígenas e assim por diante. E nós vamos ver, por fim, a definição de imóvel rural, e cada uma das suas características, a questão da continuidade, a questão da utilização, a questão da localização desses imóveis, como que isso se dá dentro da legislação, como que isso se verifica, a questão da definição de prédio rústico, prédio urbano, quais são as teorias aplicáveis para a gente identificar esse imóvel rural, quais são as destinações cabíveis para esses imóveis rurais e um pouco das consequências, digamos, da aplicação desse imóvel como imóvel rural. Quais seriam as consequências disso? Como que isso se daria, digamos, na prática, E aí nós finalizamos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Dê uma lida no material extra que eu vou colocar, nos artigos e também na doutrina sobre o assunto, tá bom? Qualquer coisa, podem me contactar, estou à disposição. Obrigado, até mais.